Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito. Ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Bom, pessoal, hoje, enfim, aconteceu a coletiva do técnico Álvaro Pacheco e também do nosso novo diretor executivo, Pedro Martins. Os dois foram apresentados oficialmente e já estão a todo vapor trabalhando dentro do Vasco, né? O Pedro Martins foi bastante perguntado sobre vários temas. As principais perguntas foram sobre reforços e também, claro, sobre o Felipe Coutinho. O técnico Álvaro Pacheco também foi bastante perguntado a respeito de como que ele planeja fazer o Vasco jogar. Ele não deu muitos detalhes para também não entregar o ouro para o adversário, né? Já que vamos ter um clássico importantíssimo contra o Flamengo aí no próximo domingo. Ele falou pouco sobre o esquema que ele quer colocar dentro do Vasco. Pode ser que ele faça uma linha de 4 ou uma linha de 5. No próximo jogo, a tendência é que o Vasco possa utilizar 3 zagueiros. Foi bastante especulado isso durante essa semana, mas ele não confirmou absolutamente nada. E o Pedro Martins foi bastante perguntado sobre o orçamento do Vasco e também o Felipe Coutinho. Ele disse que o orçamento é muito curto, que o Vasco não vai ter tanta grana assim para investir. Obviamente, todo mundo já sabia que o Vasco não iria adquirir direitos de jogadores, por exemplo, não ia chegar em um clube europeu e comprar algum jogador de lá. Diz que o Vasco terá que ser bastante criativo no mercado para tentar trazer os melhores reforços possíveis. Acompanhe aí o que disse o Pedro Martins e também o Álvaro Pacheco a respeito sobre reforço e também sobre o Felipe Coutinho, que foi bastante perguntado na entrevista coletiva. E culminou com o perfil desejado. E aí a gente vai atrás de nomes e conversas e troca de ideias até chegar no nome do Vasco, do nome do Álvaro para o Vasco. Mas principalmente porque a gente queria uma forma de jogar bem clara, que representasse a identidade do Vasco, e um perfil de liderança certo, né? Eu posso dizer que a gente está muito feliz com o fato do Álvaro ter aceitado o desafio e por ele se encaixar muito bem em tudo isso que foi desenhado como necessidade para o Vasco, não só para o momento, mas também pensando no futuro do clube. Boa tarde, Rafael Marques, da ESPN. Você está aqui, estamos todos aqui em função da sua apresentação e também da do Álvaro Pacheco, mas existem outros assuntos que envolvem o noticiário do Vasco. Vou acabar repetindo aquele tema que eu abordei com você lá na CBF no início da semana, porque as notícias elas se sucedem e a ansiedade do torcedor é muito grande. Sabemos que existe já um contato entre o staff do Felipe Coutinho e o Aston Villa para que seja feita uma negociação desse distrato e depois ele fica livre para assinar com o Vasco, aparentemente, ou em princípio, um contrato de 2 anos e meio. E para o torcedor, muitas vezes, a ansiedade da espera leva a uma crença de que a negociação pode não se concretizar. Eu sei que provavelmente você não vai trazer detalhes muito concretos sobre isso, até por uma questão de resguardar um processo que está em andamento. Mas em respeito ao torcedor, que está muito ansioso em relação a isso, que tipo de cenário, que tipo de panorama, que tipo de cronograma você pode trazer para a gente para a volta do Felipe Coutinho? Olha, até falando em transferências, né, parte desse diagnóstico e desse entendimento do que era o Vasco, ele foi para a análise do cenário financeiro, né, análise dos contratos e análise do que a gente poderia fazer na janela de transferências, né? E uma das grandes compreensões que a gente tinha é que o Vasco tem um orçamento limitado para essa janela de transferências, né? O clube não está com os cofres cheios para fazer grandes investimentos nessa janela de transferências. E isso leva diretamente ao fato do Coutinho querer estar aqui. A briga para trazer o Coutinho não é uma briga financeira. A gente não está indo para o mercado para oferecer mais dinheiro pelo Felipe Coutinho. A gente está fazendo uma conversa com alguém que quer estar no Vasco, que optou estar no Vasco. E a opção dele não está atrelada à capacidade de investimento, mas sim à capacidade de entendimento do que é o projeto do Vasco hoje e a importância que ele tem nesse cenário. É por aí que as conversas estão caminhando, né? Não dá para cravar que ele vem, mas dá para demonstrar otimismo, porque quando o jogador quer vir, já é um fato fundamental e importante. E é nessa linha que a gente está caminhando. Agora, se isso vai demorar muito mais ou muito pouco, vai depender de uma série de outras questões que também fogem ao nosso controle, né? Mas o fato dele querer estar aqui é muito forte para que essa negociação caminhe bem. Trivela, prazer, seja bem-vindo aqui ao Vasco.
Você falou desse começo conturbado que teve naquelas primeiras semanas ali. Depois disso, ainda teve começou uma briga judicial entre sócios da SAF, né, entre o Clube Associativo e a 777. Teve uma manutenção de CEO, todo mundo o futebol continuou, ele teve uma manutenção, mas teve essa mudança de controle da SAF. E a gente tem informações do Pedrinho está sendo bem atuante no futebol do Vasco. Queria saber como tem sido essas conversas com o CEO da SAF, com o Lúcio, com o Pedrinho, até pelas negociações também, que a gente sabe que o Pedrinho também tem ajudado nas conversas com o Coutinho. Como tem sido todos esses contatos ali dentro da SAF? Olha, desde a mudança, né, da decisão judicial, o Pedrinho ele foi muito cuidadoso, né, em fazer algumas ligações e ligações importantes. Ele fez uma ligação para o Lúcio, né, primeiro para alinhar os detalhes e construir essa entrada dele no aspecto operacional também, para entender como o clube está funcionando. E ele me liga para fazer também uma conversa no mesmo nível, de querer entender como está o planejamento, o que a gente estava pensando, quais os movimentos. E ele está muito preocupado com o ambiente dentro do CT, né? Como o CT está sendo impactado por isso. E todas as conversas foram muito positivas, porque a gente está todo mundo pensando no bem do Vasco, no fortalecimento da instituição e, principalmente, em proteger esse ambiente do CT, que ele é tão bem cuidado e ele é tão importante para que o resultado apareça, né? Então eu tenho visto com muito otimismo assim, a entrada dele. Ela não foi uma entrada abrupta, muito pelo contrário. Foi muito suave, muito tranquila e pacífica, né? Todas as conversas foram conversas não de mudança de planejamento, de continuidade, entendimento e de fortalecimento de tudo que está sendo feito. A conversa comigo, a conversa com o Álvaro, a conversa com os atletas que aconteceu hoje, todas dando muita confiança. E desde então a gente vem trocando muita ideia, eu venho passando muito o que está acontecendo e eu tenho visto muita sinergia, tanto no pensamento dele quanto no do Lúcio, que é a pessoa que hoje faz a gestão do dia a dia e a gestão das rotinas, quanto com o que a gente já vinha planejando e construindo para o departamento de futebol. Então, se dá para resumir em uma frase, eu acho que a gente está muito unido e trabalhando em prol do fortalecimento do Vasco. Boa tarde, Pedro, Álvaro, Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Álvaro, aproveitar esse assunto ainda de planejamento, você chega ao Vasco nesse momento conturbado de uma briga judicial fora de campo, mas com o foco de trabalhar com o time, já acompanhou a classificação na Copa do Brasil e com um clássico importante contra o Flamengo pela frente. Queria saber sobre o que você encontrou nesses primeiros dias de Vasco, como foram as conversas com o Pedro, com o Pedrinho também sobre planejamento, o que você pediu para eles nesse primeiro momento e como vai ser a sua participação também agora no planejamento para a segunda janela de transferências. Obrigada. Primeiro, cumprimentar a todos e dizer que é a nossa primeira coletiva de muitas, portanto, não tenho dúvidas, vamos nos encontrar aqui muitas vezes. Primeiro, depois também, segundo, agradecer a oportunidade por estar aqui, pela confiança, estar a treinar este gigante, portanto é um motivo muito para mim de orgulho. Respondendo, eu acho que eu encontrei aqui um clube, primeiro, com um foco muito grande, com uma preocupação entre todos, como o Pedro disse muito bem, em todos estar unidos em prol do clube, do que é que o clube precisa neste momento para quê? Para ser mais forte e para ir em busca daquilo que são os objetivos, de fortalecer o grupo. Foi aquilo que eu senti desde sempre, das conversas que teve do Pedro, a nível de que era o seu objetivo, aquilo que é o seu projeto, aquilo que é o caminho que quer para o Vasco e para onde é que quer levar o Vasco, para que patamares quer levar o Vasco. Mesmo as conversas com o Pedrinho também o nosso presidente foi importante para ele também passar para nós comitiva técnica, o que é o Vasco. Nós já sabemos de alguém que está aqui desde os 6 anos, que no fundo a vida dele coincide muito com aquilo que é o Vasco, no sentido da preocupação dele de sentir que todos nós temos de estar unidos em prol do Vasco. Então, portanto, aquilo que eu senti foi uma atmosfera muito grande em volta daquilo que é o bem maior, que é os interesses do Vasco, e é aquilo que nós estamos aqui imbuídos nesse sentimento. E dentro disso tudo, focados também em trabalhar aquilo que é uma ideia de jogo, um conceito de jogo novo, para estarmos já no próximo desafio, sermos aquilo que ambicionamos. Uma equipa sempre competitiva, que em todos os jogos tenha muito orgulho daquilo que são, quem nós somos, e que lute sempre por aquilo que são os nossos objetivos,
que é a conquista de 3 pontos. Tem sido uma integração muito boa, principalmente falo pela forma organizada que eu encontrei o clube, da forma simpática e acolhedora, como nós todos nós fomos. Isto é ser Vasco, o Vasco no fundo é mesmo isto, faz parte da história do Vasco, portanto estou super feliz por estar aqui. Ok. Seguindo um pouco até a pergunta da Emanuele, o torcedor olhando depois da derrota contra o Criciúma, olhou um time como uma terra arrasada, olhando, viu as peças e sentiu que faltava contratações. Mas o Vasco seguiu, né, em algumas rodadas, conseguiu a classificação até mesmo com Fortaleza, e já nos seus primeiros dias de trabalho a gente viu um treino muito intenso, você fazendo ali, até participando com os jogadores. Fala um pouco dessas peças que hoje está nas suas mãos, Paê, Verratti, como foi encontrar esses jogadores e como foi essa primeira conversa com eles no dia a dia do Vasco da Gama? Primeiro dizer que encontrei um grupo fantástico, e eu acho que mais importante é que enquanto nós chegamos a um elenco, há sempre uma identidade. Porquê? Porque entre os jogadores vai-se criando relações, vai-se criando uma simbiose, cria uma identidade. Encontrei uma identidade muito boa. Um grupo solidário, um elenco que gosta de partilhar momentos, principalmente um elenco ambicioso. Eu acho que isto é o mais importante, muito ambicioso, de querer crescer, de querer ser melhor. Eu acho que isto é a grande característica daquilo que eu deteto neste elenco que eu encontrei. Aquilo que eu sinto também é uma vontade muito grande e uma disponibilidade muito grande em aprender coisas novas. Eu sou um treinador apaixonado por aquilo que eu faço, e eu costumo dizer a eles que se estou a passar para eles uma ideia de jogo que vai ser a minha ideia de jogo, que vai ter que ser a nossa ideia de jogo, tenho que ir a passar de forma apaixonada. Por isso eu acho que nós queremos uma equipa intensa, uma equipa aguerrida, uma equipa corajosa. Nós temos que incutir isso em todos os momentos, em todos os treinos, em todas as oportunidades que eu tenho para estar com o meu elenco, passar esses valores. Então é isso um bocado que eu faço da minha forma de ser e de estar, passar este espírito, principalmente esta determinação, esta resiliência e esta coragem que faz parte daquilo que é a nossa vida e aquilo que nós temos, que é aquilo que eu quero passar também para o meu elenco. A forma que foi recebido foi extraordinariamente. Eu acho que a forma carinhosa e a forma de braços abertos como foi recebido, eu acho que marca pela diferença. Depois de dizer que encontrei um clube super organizado, e já dei os parabéns ao Pedro, porque já tive reuniões com todos os departamentos, a organização que eles têm, e principalmente aquilo que destacou mais é a relação que eles têm entre eles. Normalmente quando estamos num clube com esta dimensão, às vezes os departamentos não há relacionamento ou não há uma simbiose perfeita, e aquilo que eu notei neste clube, com estes departamentos, em todos os departamentos, é essa simbiose no trabalho em equipa para o que é melhor para a equipa e para o Vasco e para a instituição. Portanto, isso claramente destacou. Encontrei uma equipa, como eu já disse, uma equipa com uma mentalidade de campeão, porque vinha de um período não muito positivo, mas a forma como eles reagiram a esse período menos positivo, por isso é que se demonstra a mentalidade que o elenco tem. Por aquilo que eu disse, que eu encontrei um elenco com uma determinação, com uma relação, com uma ligação entre eles e principalmente com uma ambição muito grande em dar a volta e crescer e principalmente ajudar o clube a atingir aquilo que são as metas e os objetivos. Eu acredito que por tudo que vem sendo feito, né, no trabalho de reconstrução que já foi feito pelo Vasco, tanto vindo da Série B, passando por um primeiro ano de Série A, que é sempre difícil o primeiro ano de Série A, é natural que esse ano o clube já comece a pensar para a volta ao cenário internacional, né? Não conseguimos precisar qual vai ser a posição, mas voltar ao cenário internacional na próxima temporada é uma meta importante para o Vasco. Eu acredito que é completamente factível e possível. Não só pelo elenco que a gente tem hoje, mas também pelo trabalho que está sendo feito sob a liderança do Álvaro e por todas as pessoas que eu consegui encontrar hoje dentro do CT, que são pessoas que estão pensando no crescimento do Vasco, estão olhando para a instituição como uma instituição que não é somente para brigar para não cair, mas sim uma instituição que deve voltar a ter os seus melhores dias pelo tamanho e a história e a representatividade que o Vasco tem. Pedro, aqui na sua frente, o Wellington. Tudo bem, Pedro? Eu queria te fazer uma pergunta de torcedor do Vasco da Gama. Você tem quanto de orçamento para a janela de 10 de julho até setembro? Quantos jogadores devem chegar? Pouca gente. O que o torcedor pode esperar para não ser iludido? Olha, Wellington, acho que nem é prudente falar em número, né, com relação a valores. E sendo bem sincero com o torcedor, o orçamento para a janela de transferências ele é restrito, né? O Vasco já fez alguns movimentos importantes no início do ano, né?
Então, para esse ano, o objetivo é saber utilizar o melhor possível do dinheiro disponível, fazer movimentos inteligentes e criativos, né? Pensando não só de maneira imediata, mas também pensando no futuro do Vasco. E a gente vai trabalhar para o desenvolvimento de um projeto que pense no fortalecimento da equipe, no aumento do nível competitivo, mas também pensando em tirar muito mais dos jogadores que lá estão. Temos um elenco hoje que já é qualificado, ele precisa de alguns ajustes, mas já temos ótimos atletas ali dentro. E o nosso objetivo também é potencializar quem está ali dentro, confiando muito na capacidade de liderança e na capacidade de trabalho da comissão técnica atual, que já vem com esse olhar também, de tirar o melhor de todos. Pois é, vamos torcer para que dê certo. Um novo capítulo se inicia lá no Vasco com a chegada do novo treinador, novo diretor e ainda esperamos a venda da SAF do Vasco, a CSA7 Partners, praticamente decretando falência e o Vasco precisa achar urgente um novo investidor para comprar a SAF. Deixa aí nos comentários qual é a sua expectativa sobre esses dois profissionais, tanto aí o Álvaro Pacheco e também o Pedro Martins. Bom, pessoal, e para fechar, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Ramon Dias cobrará na FIFA um valor de 16 milhões de reais pela rescisão de contrato com o Vasco. O Vasco alega na ocasião que o treinador foi quem pediu para ser demitido. O Ramon Dias nega totalmente essa versão do Vasco e o técnico ainda diz que ficou surpreso com o comunicado que foi feito nas redes sociais da sua demissão, momentos antes, após o término da partida contra o Criciúma. E o jornalista Vene Casagrande ainda trouxe mais atualizações sobre esse assunto, falando que o Ramon Dias e o Emiliano Dias não têm intenção de brigar com a instituição Vasco da Gama. Eles entendem que podem chegar a um acordo com o presidente Pedrinho e não têm nenhuma intenção de acionar o Vasco na justiça. Porém, o grande problema deles não seria com o Vasco, e sim com a CSA7 Partners. Caso a empresa volte a comandar o clube, os argentinos darão continuidade na ação na FIFA. Pois é, isso já era de se esperar. Uma saída muito confusa, até hoje ninguém sabe realmente o que aconteceu, se foi realmente o Ramon Dias que pediu demissão ou se o Vasco demitiu o treinador por livre e espontânea vontade. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto envolvendo o Ramon Dias, quem para você tá certo, se é o Vasco ou se é o nosso ex-treinador. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto.